Séculos atrás, algo inesperado aconteceu. Masmorras começaram a surgir por todo o mundo. Dentro dessas masmorras, saíam monstros que traziam o caos. Mas juntamente com esse evento começaram a surgir pessoas com poderes sobrenaturais. Esses humanos escolhidos foram chamados de Despertados. Graças a seus desempenhos, esse mundo turbulento se estabilizou. Nossa história começa com a apresentação do nosso protagonista, Kim Seo-jun, de 27 anos, um despertado natural. Enquanto ele trabalhava carregando os monstros, ele pensava: já faz 9 anos que eu trabalho nesse emprego para pagar as dívidas que meus pais deixaram quando eles morreram em um acidente misteriosamente. Entretanto, só há uma coisa que me permite suportar esse trabalho duro e essa pressão dessa dívida. É o desejo de me tornar um caçador profissional. Enquanto nosso protagonista passava, o idoso oferece uma latinha de bebida para o nosso prota, pedindo para ele fazer uma pausa. Logo em seguida, ele pergunta como que anda o plano de frequentar uma academia de caçadores. Escutando a pergunta, ele responde que tem procurado academias de caçadores boas e baratas. Escutando a resposta do nosso protagonista, o velho calvo grita: academia de caçadores? Não é caçador algo que só pode ser desde que se desperte? Enquanto nosso prota bebe seu refri, ou sei lá que tipo de suco seja, ele responde em sua cabeça: ele tem razão. Soltando um leve sorriso, ele pensa: eu finalmente consegui economizar o suficiente para frequentar exatamente 1 ano de aulas de uma academia de caçadores, mostrando o saldo da sua tela. Eu vou falar em reais, tá? 40 milhões de reais. Que caramba, é muita coisa. Até que de repente chegam 2 notificações no seu celular. Título AD: Academia de Transcensão. Corpo da mensagem: Academia de Transcensão. Link para introdução do vídeo. Ponto. Vendo essas mensagens, nosso protagonista pensa: Academia de Transcensão? É a primeira vez que ele ouviu falar dessa tal academia. Clicando no link do vídeo, começa: o paradigma do transcendido está mudando. A raiva da transcensão que está assolando todo o universo. Uma coleção de experiências e conhecimentos de professores experientes com dezenas de milhares de anos de idade. Customizado, tarefas individuais para cada aluno, mostrando a imagem meio que de um Buda, e mostrando logo em seguida vários relatos de alunos que passaram pela academia e falaram que foram muito boas. Resumindo, é isso. No final, eles dizem: você também pode se tornar um transcendido. E acaba o vídeo e a tela fica preta. Vendo tudo isso, nosso personagem fica em choque, se perguntando que tipo de anúncio maluco é esse. Olhando o site da academia, ele fica interessado em um dos graduados, chamado O Sábio do Céu, e diz: talvez eu vá verificar esse aqui. Quando ele vê, é o Su Wukong, meu amigo, dizendo: prazer em conhecê-los. Sou o grande sábio do céu, mas meu nome original é Su Wukong. Minha arma principal é o bastão Uji, e o bastão e a lança não são tão fundamentalmente diferentes assim. Então ele começa a dar aula, simplesmente isso. O nosso prota diz: a palestra dele é normal, considerando o conceito. Até que Su Wukong começa a demonstrar uma de suas técnicas, dizendo: primeiro é o movimento para desviar para fora, dispersar. Em seguida, o movimento para girar o bastão de volta para dentro, aperto. E por fim, finalmente perfurar o inimigo em um único ponto, perfurar. Vendo esse ataque, nosso prota fica espantado, pensando: o que foi isso? Será que isso realmente é real? A montanha desapareceu. Isso deve ser impossível até mesmo para os caçadores de Rank S. Até que chega a notificação do sistema dizendo: você gostaria de se inscrever para esta palestra? Se você fizer esta palestra, você obterá DGP de Grande Sábio S, com o botão registrar. Olhando essa mensagem do sistema, nosso prota decide apertar em registrar, mas logo em seguida aparece outra mensagem do sistema dizendo: você não é um membro. Você gostaria de se registrar para obter uma conta? Com o botão sim e não, avisando que você será cobrado pelo registro de membro. Olhando essas notificações, o prota se pergunta: precisa de dinheiro para fazer essa conta? E então o sistema mostra o valor que ele vai precisar pagar. A notificação dizia: taxa de inscrição como membro, 40 mil. Após a inscrição, as taxas de palestras podem variar dependendo de sua situação. Olhando o valor de inscrição como membro, o prota pensa: malditos golpistas. Mudando de cena, vemos o velhote gente boa de novo, dizendo: você vai se inscrever em uma academia mesmo? Não admiro que você pareça estar de bom humor, referindo essas palavras para o nosso protagonista.
Com ele respondendo, é um lugar chamado de Academia de Caçadores Ark. Ouvi dizer que eles têm bons professores lá. Então, de brincadeira, o velho diz, não se esqueça de mim depois de se tornar famoso, hein? Enquanto isso, vemos uma máquina carregar um cadáver de um monstro morto. Alguém uma vez disse, a vida é uma comédia de longa duração, mas de perto é uma autêntica tragédia. Então vemos que a corrente se partiu e o monstro cai em cima do nosso prota. Então são transportados para a cena em que nosso prota já está no hospital, desolado, pensando, eu tenho olhado para o futuro já faz 9 anos, mas tudo que eu economizei foi gasto na minha cirurgia, e agora tudo que me resta são os 3.000 reais que o senhor Manchu me deu. Até que chega uma notificação no seu celular, e ele pensa, o que poderá ser uma hora dessa? Então quando ele olha, só a notificação da Academia da Transcensão, dizendo, o caminho do transcendente sempre começa do ponto mais baixo. Uma promoção especial está tendo para novos membros. Comece agora e ganhe um passe grátis. Tentando entrar no site, ele não consegue. Então chega outra notificação do sistema, dizendo, taxa de inscrição atual, 3 milhões de reais. Vendo essa notificação, o prota pensa, 3 milhões de reais? Não era 40 da última vez? Pensando bem, 40 milhões de reais era tudo que eu tinha na última vez. Então ele chega na conclusão, eles estão pedindo tudo que eu tenho mesmo? Continuando seu pensamento, Sejun pensa, já que eu estou sem dinheiro nenhum na conta, por que eu não faço essa inscrição? Então ele completa a inscrição, mas ele leva um susto quando ele vê o dinheiro que está no envelope sendo sugado para o nada, enquanto ele grita, meu dinheiro! E então vemos a outra notificação do sistema dizendo, obrigado por se inscrever na Transcendente Academy. Sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, ele viu uma miniatura de uma criança saindo da tela do seu celular, dizendo, prazer em conhecer. Você é o seu Jun, não é? Eu sou o seu mentor responsável. Inclusive, eu me chamo Mentor. Tentando raciocinar e entender tudo isso, seu Jun fala, então, você está me dizendo que o meu mentor se chama seu mentor? Então Porteira de Maquete diz, eu quis dizer que eu, seu mentor, sou o seu mentor. Seu mentor, sou eu. Mentor. Caraca, até eu que tô lendo aqui, meu amigo, tô entendendo nada. Eu já me buguei também. Tudo isso enquanto o Porteiro de Maquete tá sorrindo. Então ele diz de uma vez, meu nome é Mentor. Então de repente o clima muda e o mentor começa a explicar como funciona a academia. Nossa academia de Transcensão é uma academia que ensina aqueles que querem transcender os limites da própria raça. Então, quebrando todo o clima sério, o nosso prota grita, então espera, essa academia é para transcendidos e não para caçadores? Olhando com um olhar infantil, o mentor responde, como você compara um transcendido com um caçador? Então, olhando para esse projeto de criança, o prota fala, mas ainda assim, os caçadores de Rank S são... Interrompendo a fala do prota, o brinquedinho mostra o celular para o nosso protagonista, dizendo, nossos instrutores são capazes de derrubar os caçadores usando apenas as pontas dos dedos. Bem, você pode preencher esse formulário? Então nos mostrado a tela do celular, estando escrito, teste de aptidão transcendido, pesquisa para elaborar um curso personalizado para nossos novos alunos. Questão 1, selecione o campo que deseja transcender. 1. Combate. 2. Produção. 3. Medicina. 4. Mente. 5. Arte. E 6. Outros. Perguntando para que é isso, o mentor responde, é para que possamos ver que tipo de transcendido você quer se tornar. Assim, para determinar sua capacidade atual e tendências. Como diz uma pesquisa. Clicando na opção de combate, Seo Jun pensa, o que está acontecendo agora? Será que tudo isso é só uma alucinação da minha cabeça? Então, após a clicar, ele fica paralisado por um momento. Então, o mentor faz uma pergunta. Há algum problema? Então ele diz, eu não sei bem o que selecionar nessa segunda pergunta. Então vemos a segunda questão. Selecione o seu nível atual de habilidade. 1. Próximo à transcendência, mais cerca de 2% menor. 2. Você se tornou uma pessoa viva mais forte, mas ainda não é a pessoa mais forte da história. 3. Você é capaz de arar uma grande planície
em um campo com um soco sério. Virou Saitama agora. 4. Você é capaz de dividir facilmente uma grande montanha com um único ataque. E 5. Não é uma montanha, mas é capaz de arrancar uma montanha. Vendo a pergunta de seu aluno, o mentor responde: muita gente hesita aqui. Você pode simplesmente escolher aquele que literalmente descreve o que você consegue fazer. Escutando essas palavras de seu mentor, o prota responde: você é capaz de arar uma grande planície em um campo com um soco sério? O mentor responde: não. E que tal dividir facilmente uma grande montanha com um único ataque? Não? Como é possível alguém conseguir fazer isso? Olhando para o prota, o mentor disse: isso significa que você também não é capaz de arrancar uma montanha? Só em resposta, o seu Jun diz: não é mais estranho poder conseguir fazer uma coisa dessas? Olhando ele mexer no celular, o mentor pensa: como ele conseguiu se registrar em nossa academia? Indo dar um ar de esperança para seu aluno, o mentor dá uma piscadela, dizendo: bem, tudo bem, não se preocupe demais. A academia de Transcensão nunca expulsa um membro. Uma vez um membro, sempre um membro. Incentivando o seu Jun a continuar respondendo, enquanto aparentemente ele tá passando mal, dizendo porque havia 108 perguntas. Mostrando o celular para seu mentor, enquanto sentiu uma leve dor de cabeça, seu mentor fala: olha, você tem uns passes livres, não é? Deixe-me recomendar-lhe algumas palestras necessárias. Mas vamos falar sobre o resto depois de analisar o seu perfil, enquanto o prota só concordava. Então corta para a cena do mentor fazendo análise do perfil do nosso protagonista, dizendo: portanto, seu método preferido é a lança, não é? Mas, para um lanceiro, em vez de um cultivo de mana, a técnica de um cultivo de ki oriental pode ser melhor. O grande sábio, instrutor do céu, é ótimo para o básico. Mas considerando que você não consegue nem arrancar montanhas, é muito avançado. É porque arrancar montanhas é a coisa mais comum que existe. Oh, meu Deus. Tendo escolhido as palestras, aparecem duas notificações dos sistemas, com a primeira dizendo: no momento em que sua mente desmorona, as habilidades físicas não passam de sucata. Instrutor Siddhartha Gautama. E a segunda diz: curso de introdução obrigatória de combate transcendido. Instrutor Chiron. Então o mentor diz: você não só está ferido, como também está sangrando emocionalmente, certo? Mostrando uma expressão de choque pelo nosso protagonista. Continuando sua fala, o mentor diz: por que você não começa com esta palestra? A palestra do instrutor Siddhartha Gautama. Então, em choque, o protagonista fala: Siddhartha Gautama, então você está falando do Buda? E sim, o mentor fala: correto. Ele mesmo não se diz que é o Buda, mas todos os estudantes se referem a ele como o Buda. Com uma expressão contente, o mentor continua: o instrutor Siddhartha Gautama é um dos instrutores famosos por sua palestra de mentalidade, um assunto necessário para o exame de transcensão. É uma palestra que deveria exigir uma tonelada de dinheiro, mas ele não é tão inflexível desse jeito. Então aparece uma notificação do sistema para o nosso protagonista, dizendo: você gostaria de se inscrever para essa palestra? Ao concluir esta palestra, você obterá um coração inabalável. Rank SSS. Meu Deus, ele já vai começar com algo tão roubado desse jeito. Aparecendo no botão registrar. O prota vendo isso, ele pergunta: coração inabalável? E o mentor responde: por isso a palestra do instrutor Gautama é considerada necessária. Só o coração inabalável pode deixar você romper a maioria dos campos de transcendência. Por isso, mesmo que pareça que você vai perder a cabeça, você precisa assistir tudo isso. E o nosso prota só presta atenção no o quê? Perder a cabeça? Enquanto o mentor só dá um joinha e fala: você saberá quando ver. Logo em seguida, sumindo, dizendo: entrarei em contato novamente após ter analisado melhor o seu perfil. Deixando o nosso seu Jun para trás, gritando: espere! Então ele fala: bem, já que eu tô aqui, acho que é melhor dar uma olhada. Então vemos uma tela do sistema, escrita: por favor, pressione o botão para reproduzir. Então somos mandados para o momento exato em que Sojun começa a palestra do Buda. Então ele fala: então essa é a verdadeira aparência do Buda. Então somos mandados para ver a aparência do próprio, enquanto dizia: a palavra eu não existia, portanto eu não existo. E se não há nada a comparar, como pode um ser que não pode ser definido? Então
Percebendo todas essas palavras complexas, o prota pensa, é disso que o mentor estava falando. Então, a cada frase que o Buda soltava, nosso prota se sentia mais e mais perdido na imensidão do universo. Chegou no momento em que ele falou, eu não consigo mais, sinto que eu vou perder a minha cabeça. Então vemos uma tela do sistema, dizendo, progresso da palestra, 0,06%. E vemos o Seu Jun quase morto, com sua alma saindo do corpo em meio ao hospital, uma semana depois. Então vemos o médico elogiar a taxa de recuperação de Sejun, falando que nunca viu alguém se recuperar tão rápido nos seus 30 anos de profissão. Então Sejun dá um leve sorriso dizendo, não é a minha imaginação. Graças à palestra do Buda, meu coração se sentiu tranquilo, acelerando minha taxa de recuperação. Ansioso, ele se pergunta o que será que vai acontecer quando ele atingir os 100%. Demonstrando uma alegria impressionante, ele diz, Academia de Transcensão. Esse é o verdadeiro negócio. Assim, enquanto ele mexe no celular, ele diz, posso ver meu corpo agora. Por que não experimentar também a palestra do Shiron? Vendo as notificações dos sistemas, Sejun lê, curso de introdução obrigatória de combate transcendido. Instrutor Shiron. Você gostaria de se inscrever para essa palestra? Quando você completar esta palestra, você obterá a metamorfose de classe A. Embaixo aparece um botão chamado registrar. Então Sejun pensa, metamorfose de classe A é uma classe inferior comparado com o coração inabalável. Mas uma classe A não significa ser que seja de má qualidade, né? Então ele pensa nas palavras de seu mentor. É provável que o coração inabalável seja só para loucos. Então vemos Shiron dando suas primeiras palavras. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Shiron, mostrando sua aparência de orelhas pontudas e cabelos dourados. Shiron, ele é um centauro com o tronco de um humano e a parte inferior do corpo de um cavalo. Hércules, Teseu, Aquiles, Gesão e etc. Ele é o professor de quase todos os heróis da mitologia grega. Então vemos Shiron continuar a sua palestra. O foco desta palestra é preparar os estudantes para um estado que consigam transcender. Enquanto Sejun assiste a palestra, ele está relaxadão no meio da maca. Então ele pensa, o verdadeiro Shiron, honestamente, não é mais tão surpreendente assim. Então Sejun presta atenção numa parte muito importante, em que o Sejun fala, agora, então, o primeiro passo para se tornar um transcendido é, então, há um suspense. E Shiron se prepara para dizer algo. Então ele grita, levante-se agora mesmo e mexa-se, puta! Fazendo Sejun levar um susto enorme, meu amigo, que o caneco do homem trancou. Então aparece uma notificação do sistema dizendo, tarefa individual disponível. Depois de calcular as causas do atual nível do aluno, uma tarefa adequada será dada. Então nós vemos as tarefas diárias. 30 km de corrida, sexta-feira. 1000 agachamentos, 300 flexões, 300 abdominais e 150 barras diárias. Esse aí aprendeu com o Saitama, gostei. Olhando a tarefa diária, Sejun fala, o nível de dificuldade dessa tarefa não tá muito difícil não, para ser uma tarefa diária, sem contar que o médico disse que era para eu ficar de repouso, né? Então eu acho que eu vou ficar assistindo só as palestras e depois, quando eu tiver alta, eu começo a fazer os treinos mesmo. Ao tentar entrar em outra palestra, chega uma notificação do sistema dizendo, há uma tarefa incompleta, por favor, complete sua tarefa. Sem reação, Sejun tenta de novo e de novo e de novo e de novo, até ele dizer, como ele sabe que eu não fiz essa tarefa? Assumindo que perdeu, ele fala, eu acho que eu deveria assistir primeiro a palestra do Buda. Então, ao abrir a palestra, ele percebe algo escrito bem ali em cima. Quando ele lê, está escrito, tempo até o acesso gratuito expira em 83 dias. Então somos trazidos para a cena em que Sejun está correndo enquanto chora, e se perguntando, tinha uma data de validade? Então ele continua o pensamento. Bem, a Academia de Transcensão também é uma academia. Faz sentido que tenha uma duração de acesso entre as palestras. O tempo que eu ainda tenho são de 83 dias. Para começar, provavelmente era dos 90 dias, 3 meses eu acho. Eu não sei como essa academia surgiu,
mas eu tenho que absorver tudo e alcançar um certo nível de entendimento para poder continuar a aumentar o progresso da palestra, porque eu assisti, mas eu não progredi. Mostrando a tela que ele está com o progresso da palestra de 1,3%. Meio abatido ele fala: eu acabei de assistir a palestra do Buda, e mesmo assim ainda tô com só 1,3% de todo o progresso. Aparentemente já é outro dia, enquanto ele fala: eu não tenho confiança em completar a palestra no resto dos 83 dias. Mas o acesso gratuito quer dizer que é só um teste? Eu tô malhando pela primeira vez depois de muito tempo. Para ser exato, eu não tinha motivo para malhar até agora. Mesmo assim, as únicas coisas que eu tinha feito nesses últimos 9 anos foi carregar os monstros que os caçadores profissionais tinham matado. Já que os monstros que eu carregava tinham por volta de 70 quilos, eu não sentia a necessidade de malhar só pra isso. Mesmo que eu ainda não saiba como usar mana, eu sou um despertado, tenho confiança no meu corpo forte. Enquanto ele faz uma flexão, terminando um dos seus exercícios, ele fala: pelo que eu passei nesses últimos 9 anos, isso não é nada. Agora, para manter o clima, vamos para o próximo exercício, né? Então ele olha a barra de progresso da atividade e ele vê que das 300 flexões só contaram 81. Então ele fica: hã? Por que só contou 81 ao invés de 300? Então ele teve que voltar a fazer as flexões até bater as 300. Assim ele passa o resto do dia fazendo as atividades, até chegar na última, né, de os 300 quilômetros. Chegando no final ele fala: eu não aguento mais isso, não faz sentido. Caindo no chão da praça ele grita: ah, isso é uma loucura, eu não aguento mais isso. Se lembrando que eu vou ter que fazer isso todo dia. Enquanto ele imagina o Chiron dizendo: é problema seu, filho. Alguns dias depois, vemos uma idosinha dizendo: oh meu Deus, meu jovem, seu corpo melhorou tanto, vai sair de novo para se exercitar? Enquanto o seu John está todo estiloso com a sua blusa da Adiaus. Pega a referência. Com ele respondendo: sim, como que a senhora está? Então a velhinha responde: oh meu Deus, você está se esforçando muito mesmo. Enquanto aparentemente um gordinho aqui que tá lendo no jornal está meio incomodado. Então todos começam a prestar atenção no jornal de hoje, dizendo que às 5 da manhã um monstro de 4 estrelas Behemoth apareceu no meio da cidade. A associação declarou que o monstro estava em estado de sono profundo. Foi determinado que o serviço de entrega de corpos de monstros não sabia disso, então até que ele acordou. Porém, coincidentemente, um despertado estava próximo e interveio, e foi capaz de prevenir qualquer perda de vidas. Escutando esse jornal, a velhinha fala: esses caçadores salvaram vidas de novo? Eles realmente são pessoas muito boas. Olhando para o nosso protagonista, ela fala: agora que eu penso, jovem, você tinha dito que você também era um despertado, não é? Concordando com o que a velhinha disse, ela fala: então você também é um caçador, meu jovem. Você também vai aparecer na TV um dia, né? Meu sem graça, o Sidion fala: ah, isso é... O gordinho que parecia que estava meio incomodado fala: vovó, você acha mesmo que qualquer um pode aparecer na TV? Porque esse cara tem cara de barraqueiro mesmo, ave Maria. Ele continua: esses dias é muito difícil se tornar um caçador profissional. Até parece que você, que nem é um cadete ainda, está malhando com a esperança de virar um caçador, né? Desista. Trazendo as memórias de Sejun à tona. Enquanto o gorducho ainda continuava falando: não desperdice sua juventude em algo que não vai acontecer, deixando o nosso protagonista meio puto. Então ele fecha o braço enquanto a velhinha reclama com ele, dizendo que isso não são coisas que se fale para alguém. Até que Sejun fala: eu mesmo vou decidir o que vou fazer da minha vida, seu gordo. Enquanto o gordão aí fica se remoendo falando: o quê? Esse moleque. Enquanto Sejun continua dando pau nele, filho, lá ele, dizendo: por favor, em vez de cuidar da vida dos outros, por que você não vai cuidar da sua primeiro? Rapaz, esse prota é barraqueiro, viu? Ave Maria. Deixando um gordão meio sem reação. Então, finalmente, o download do Windows dele carregou e ele começa a gritar: olha, cala sua boca, moleque. Eu sou um adulto. E quando o adulto te dá um conselho é porque ele está preocupado com você. Então, vê se aprende a escutar. Deixando o gordão falando sozinho, ele sai da sala, pensando, extremamente puto: algo que não vai acontecer? Eu sou um cadete da Academia de Transcensão. Eu fui capaz de sentir completamente os efeitos das palestras da última semana. Eu vou me tornar um caçador profissional e isso não é impossível. Assim corta para outra cena que o nosso prota está ofegante, correndo, pensando: definitivamente eu vou virar um caçador. Então vemos um semblante de uma amigona
dizendo: "Ah, eu odeio ser uma caçadora. Qual o objetivo de criar uma academia?" Enquanto vinham duas quimeras na direção dela enquanto ela sacava uma espada. Matando os dois monstros, ela continua: "As coisas ainda custam muito dinheiro e eu ainda não tenho nenhum cadete." Enfim, canta a espada na cabeça do animal, ela murmura: "Esse tédio vai me matar." Bota pra cena, Sejun se jogando em alguma coisa, parecendo uma cama ou sofá, gritando: "Finalmente em casa, fiquei 2 semanas inteiras internado." De repente, fazendo uma expressão preocupada, ele fala: "Falta cerca de 1 ano até o exame de caçador. E enquanto sobrou da minha conta mesmo?" Dizendo: "Eu tô liso, zerado." De repente ele se lembra: "Será que eu terminei minhas tarefas diárias de hoje?" Então, abrindo o celular, ele fala: "Eu não tava conseguindo fazer porque levava mais de um dia pra terminar, mas hoje talvez dê." Então chega a notificação do sistema perguntando: "Vai se registrar para a próxima palestra?" Ele clica em sim. Então vemos o Shiron dizendo: "Bom, parece que você finalmente tem força o suficiente para começar a brincar agora." Fazendo Sejun se pensar: "Eu ainda era um bebê?" Então o Shiron continua: "Sendo assim, já que você tem a habilidade para brincar, você deveria vir brincar agora." Segurando sua lança na mão, ele continua sua fala: "Primeiro passo para se tornar um transcendente é a percepção." De repente, o progresso da palestra vai para 5,7%. Mas somos levados para o dia seguinte. Então, ouvimos alguém falando: "O quê? Eu achei que seria uma cirurgia grande ou algo do tipo. Mas parece que não era tudo isso. Você deve ter muita cara de pau para estar aqui hoje ainda, né? Deixando ciente que se algo desagradável desse jeito acontecer aqui de novo, eu vou cortar o seu pescoço." Diz quem parece ser o chefe dele. Enquanto Sejun só se curva e pensa: "Eu também não queria ver, mas eu não tenho escolha." Vendo como ele tá me deixando ficar aqui ainda, ele se sente pelo menos um pouco culpado sobre isso. Sentado numa caminha, ele fala: "No fim, dinheiro é o problema. Se eu trabalhar, não tenho dinheiro para comer. Mas se eu trabalhar, não tenho tempo suficiente para ouvir as palestras. É fogo." E ele ainda fala: "Piorou. Se eu não conseguir terminar as tarefas diárias, eu não consigo terminar a palestra do Shiron, que não me deixa escutar nem mais nenhuma outra palestra." Eita, ele tá lascado. Pensando: se eu tô tão mal assim, não era pra pelo menos eu estar revisando o que eu já tinha assistido nessas palestras anteriores? Mas eu nem lembro o que o instrutor Shiron disse na última palestra. Enquanto o velhinho Jitbo lá do começo entra na sala, até que ele começa a relembrar das palavras do Shiron da última aula, que ele disse: "Existem 5 sentidos que têm um papel absoluto no combate: visão, audição, tato, gosto, cheiro. Nós os chamamos de os 5 sentidos. Normalmente, os 5 sentidos vão por um processo de percepção de reconhecimento, julgamento e para cada estímulo. Mas esse processo é infinitamente lento, porque você está pensando nessas coisas inúteis. Por isso, vou te ensinar um método para reduzir esse processo o máximo possível. Algo completamente diferente dos 5 sentidos. Ele chama de seu oculto, sexto sentido, intuição. Ele não para de nomear esse negócio, é sexto sentido, oculto, intuição. Assim, ele consegue usar o sexto sentido para sentir o velho. Lá ele. Assim, enquanto o velho dá um tapinha nas costas deles, desviando do tapinho das costas do velho, que estava em um tom de brincadeira, dizendo: "Oi, Sejun, você devia ter falado que ia vir hoje." Do velho. E o próprio Sejun se assustar com a esquiva. Então, eles saem da tendinha, enquanto o velho pergunta: "O quê? Você tem olhos atrás da cabeça agora?" Fazendo o prota não ficar meio sem reação. Então o velho fala: "Ô Sejun, vai ficar bem mesmo? São uns 3 desses, mais ou menos, deve dar uns 200 quilos. Então eles vão falar: "Não, tá de boa, pode colocar mais aí." Andando com várias partes de monstros, como se não fosse nada. Enquanto os outros ficam espantados, né? Que ninguém esperava essa evolução do nosso protagonista de repente. Fazendo o velhinho gente boa pensar, vendo que ele consegue andar assim, parece que ele está bem. Enquanto carregava aqueles bichos, ele pensava: "Isso é estranho. Por que eu sinto como meu corpo estivesse explodindo de força? Será que eu devo fazer pelo menos as tarefas diárias? Porque eu não vou ter muito tempo após o trabalho." Se agachando com os 200 quilos nas costas. Então ele fala: "Eu deveria checar se eu contei certo, né?" Abrindo o celular, ele vê que um agachamento contou com o 3 no sistema, deixando ele deveras espantado.
Então ele começa a se pensar, será que a efetividade aumentou só porque eu aumentei o peso? Então isso significa que... Então o velho chama ele, seu Jun, você deveria parar de fazer uma pausa, hein? Então ele fica muito alegre e fala, isso é muito maneiro. Começando a carregar peso que nem maluco pra todo canto, fazendo agachamento, flexão e assim vai. Deixando ela alegre enquanto ele pensa, quanto maior o peso, maior a contabilidade do sistema. O que significa que eu posso ganhar dinheiro e economizar tempo. Maravilha! O exemplo perfeito de matar os 2 coelhos com uma cajadada só. Chegando em casa morto, podre da vida. Ele fala, eu acho que eu vou morrer. É bem mais eficiente fazer as tarefas enquanto trabalha, mas é muito cansativo. Mas sério, quem malharia carregando monstros? Bom, pelo menos ele olha na tela do seu sistema, que está com todas as tarefas completas. Ele diz, graças a isso, eu ganhei algum tempo. Então ele fala, ainda são só 10 horas, mesmo depois de ver as 2 palestras. Então vemos as 2 janelas do sistema, né? Com a palestra do Shiron, que está num progresso de 9,1%, e a palestra do Buda, que está num progresso de 2,5%. Sejun continua, foi bom que consegui terminar rápido, mas eu sinto que seria uma perda de tempo terminar assim. Eu deveria pelo menos revê-las, quem sabe? Ou talvez seja melhor pegar outra palestra para assistir. Talvez não seja uma má ideia. Então ele pensa, já que as palestras normais custam dinheiro, eu deveria pegar uma palestra gratuita, que eu consiga assistir. Então ele acha outra palestra, chamada Você pode ser forte o suficiente para tirar uma montanha do chão, assim. Instrutor Xiang Yu. O prota pensa, Xiang Yu está se referindo ao rei hegemônico Xiang Yu, o rei hemogênico Xiang Yu. Depois de aparecer na lenda de Shu e Han, se tornou bastante conhecido depois que foi capaz de derrotar 10.000 homens. O prota pensa, não é ruim. E já que é parte do acesso gratuito, a palestra é grátis. Então vemos a janela do sistema, dizendo, ou melhor, escrita, né? Você vai se registrar para essa palestra selecionada? Se você se registrar para a palestra, você vai aprender arte da lança de puxar montanhas, ranquear, e aparecer no botão registrar. Assistindo a palestra, já vemos nosso professor Xiang Yun dizendo, você quer aprender a arte da lança? Começando a rir do nada, isso aí é doidão. Dizendo, aqueles que aí estão assistindo essa palestra são lixos, que não sabem nem o básico. Esses lixos querem aprender a arte da lança? Fazendo o Sejun se sentir um pouco mal. Então ele fala, tudo bem, eu vou ensinar a vocês. Vocês idiotas não precisam de nada dessas coisas de BGP. Por agora, só balancem a lança por agora. Só balance a lança por aí. Crave o conceito da lança no seu corpo e nos seus sentidos. E então volte até mim. Sua tarefa pessoal diária chegou. O que diz a tela do sistema. Outra tela do sistema chega falando. Depois de calcular a casualidade e nível atual do estudante, uma tarefa apropriada será entregue. Então chega na tarefa, está escrito. Balance uma arma tipo lança 5.000 vezes. Besta, 5.000 vezes, meu amigo, bocadinha. Vendo essa tarefa, o nosso protagonista pensa, 5.000 vezes? Tá doido, não compensa. Então a palestra acaba e o nosso prota fala. Ele só disse algumas palavras. Esse é realmente o fim da palestra? Então ele se pega desolado, se perguntando por que sempre são todas tarefas diárias. Então somos mandados para a cena no trabalho do nosso protagonista, com o chefe dele dizendo, sério que não tem nenhum problema, né? Então a mulher diz, claro. Então o chefe fala de novo, o nosso negócio nunca teve nenhum acidente graças às relações de gerenciamento e segurança. Sei, não terá nada que se preocupe aqui. Então a nossa amigona aqui, que se chama Park Seo-yeon, caçadora de classe B, fala, você sabe sobre o acidente do Behemoth, certo? Não aconteceu há muito tempo, né? Mesmo que fui eu que confirmei, mas já que talvez eu possa ter deixado alguma coisa passar, eu quero inspecionar de novo, só pra ter certeza que não deixei nada passar. Então o chefe diz, sim, claro. Escutando os cochichos dos parceiros de trabalho, nosso prota escuta. Ela não é a neta do Estrela da Espada? Acho que o nome dela era Park Seo-yeon, eu acho. Ouvindo esse nome, nosso prota
fica em choque. Ele pensa, mestre da espada, estrela da espada, Park Semunchu. O velho parece bolar. Então, nosso prota faz o favor de apresentar esse cara a gente, dizendo, há 100 anos atrás, ele foi um despertado que estava ativo quando o conceito de portal ainda estava no começo, sendo criado. Diferente de agora, onde temos conhecimento sistemático sobre os despertados e os portais, os monstros naquela época eram brutais. E esses tipos de monstros eram infestados nas ruas. E essa foi uma época em que a sobrevivência da humanidade não era garantida. Park Ninshu estava ativo como despertado nessa época e foi uma das pessoas que trouxe a civilização de volta ao mundo. Ele foi o verdadeiro salvador do mundo, um herói. O tempo passou e ele pode ser um velho agora, mas ele ainda é um peso pesado que pode competir em nível global. Dando um leve sorriso, ele pensa, bom, isso não é assunto meu. Enquanto grita 40, eu vi agora a Park Seion olhando para ele fazendo os agachamentos. Então ela fala pro velho, o que aquele ali tá fazendo? O chefe do nosso protagonista fala, não liga pra ele, ele tem estado assim desde uma semana atrás. Então a mulher pensa, tem algo de errado com ele? Enquanto ele conta 45, 46, conta pra cena da Seyong dando um suspiro, pensando, finalmente escapei. Eu definitivamente não sou fã do líder desse trabalho aqui. Quanto tempo mais eu tenho que aguentar essa merda? Enquanto tem uns fofoqueiros falando de ela lá no fundo, ela só pensa, eu tô escutando tudo. Uma das coisas que os caras estavam cochichando lá no fundo era que a neta do Estrela da Espada é apenas desse nível, classe B. Então nos é explicado, embora a Estrela da Espada seja reverenciado pelas pessoas como herói, para mim esse nome é só um rótulo pesado que me segue por aí. Então isso aqui é um pensamento da mulher. Mesmo que eu tenha sido diretamente educado pelo meu avô, desde quando comecei a andar, a parede chamada Estrela da Espada era muito alta para mim e eu não tinha habilidade suficiente para superá-la. Para mim, eu tenho sido constantemente comparada com meu avô herói. Meu sonho original era me tornar professora, mas eu não pude viver minha vida normal por ser neta do Estrela da Espada, embora tenha feito um compromisso à Academia de Caçadores. Mas quando foi revelado que a Academia de Caçadores que eu tinha estabelecido não teria o Estrela da Espada como instrutor, todos perderam interesse e saíram. As pessoas se inscreveram não por minha causa, mas pelo nome do Estrela da Espada. Então, saindo do flashback, ela começa a andar pelo local e diz quaisquer desses que sobraram saíram como se tivessem sido afugentados pelo meu avô. Por conta disso, agora é uma academia de caçadores que ninguém conhece. Se eu tivesse pelo menos um cadete de verdade, até que ela escuta alguém dizendo, corre, é um monstro. Então ela se espanta, então vemos a cena do monstro. O nosso protagonista dizendo, Senhor, com o nosso querido velhinho jogado no chão, às beiras da boca desse monstro. Em frenesi, nosso personagem principal, ele pensa, por que o manticore que trouxemos do nada começou a se mexer? Ele não estava morto? Enquanto o velho gritava, fuja seu Jun, não se preocupe comigo, apenas fuja. Enquanto nosso personagem pensa, ele vai morrer e entra em choque. Então ele pensa, esse monstro é muito forte para qualquer pessoa aqui matar. Ele pensa na mulher que chegou hoje cedo. Ela não é um dos caçadores, mas se até agora ela não chegou aqui, quando ela chegar, o meu amigo já vai ter virado sopa. Então ele olha para uma barra de metal que está ao lado dele. Então ele fala, alguém tem que agir agora. Alguém precisa agir agora mesmo para salvar o meu amigo. No momento que o monstro ia dar a bocanhada, o nosso proto pega a barra, sai correndo e tenta acertar o monstro, mas ele desvia. E fala para o velhote, anda logo, fuja vovô. Enquanto o vovô fala, você também deveria. E ele grita, assim nós seríamos mortos rápido. E ele pensa, só tem eu preciso ganhar tempo até que os caçadores profissionais cheguem. Então ele sente uma aura devastadora, como se tivesse um muro em sua frente. Lembrando das aulas de seus professores, ele se acalma. Mas logo em seguida, um monstro começa a correr em direção ao nosso protagonista, que agora que faz uma expressão de calma, fala, meu coração medrontoso e medroso vai se acalmar de pouco em pouco, enquanto ele desvia do primeiro ataque do monstro. Ele lembra das aulas dos professores e fala, antes de reagir, deixe tudo com os meus sentidos, ficando em um ponto cego da quimera, ou desse bicho que olha de um lado pro outro e não enxerga o nosso protagonista.
Quando ele finalmente acha, o nosso prota está em cima dele. Devo atacar ou não? O nosso prota pensa. Mas o que diabos eu devo fazer? Então ele lembra da aula do cara da lança, que eu esqueci o nome, que fala: arrancar montanhas não é apenas sobre força, é um momento de coragem. Confiar no meu golpe consegue dividir montanhas. Pega o bastão, se prepara. Ele começa a descer com a força da gravidade e pensa: eu vou dividir. Não, eu tenho que dividir. Ele cai em direção ao monstro. Esse é o poder de arrancar montanhas. Indo de cara com o monstro, ele acerta um golpe esplendoroso na cabeça do monstro, dividindo em dois e causando uma explosão. Agora que a mulher chega, né, depois de nosso protagonista ter bagaçado o monstro, ela chega gritando: o que está acontecendo? O que foi que esse estrondo agora? Olhando pra fumaça, ela vê o nosso protagonista segurando a barra de ferro e atrás dele o monstro dividido em dois. Caraca, que cena zica. Mantendo um semblante frio e calculista. Até que ele desperta. Ele fala: que eu tô fazendo aqui? Ele se pega pensando: funcionou? Graças a Deus, né? Então ele vê outra tela do sistema dizendo: taxa de progresso da palestra do Chiron ganhou mais 10%. Agora indo para 21,5%. Taxa de progresso da palestra do Buda ganhou mais 2,6%. Indo para 5,1%. E a taxa de progresso da palestra do Xiang Yu ganhou mais 13%, indo para 19,7%. E é isso. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal, que eu trago a próxima parte. Então a mulher chega e quando ela vê tudo isso, ela pensa: mas que merda aconteceu aqui? Entrando em choque. Um carregador de copos que nem é um caçador fez isso sem sequer uma arma apropriada, mas com um cano de metal, enquanto o nosso protagonista está em cima da cabeça do monstro. Enquanto ela continua pensando: eles conseguem pegar um monstro desses? Então é aí que o nosso prota se liga, passa pelo lado dela gritando: vovô! Enquanto a Seon continua olhando pra ele, enquanto pergunta pro nosso velhinho se ele está bem, se ele tá machucado e tudo mais. Então todos vão lá parabenizar nosso protagonista pela grande vitória que ele teve e salvou todo mundo. Enquanto a mulher só pensa e fala: achei. E o cara atrás fala: hã? Não entendi. E ela fala: o cadete adequado. Então, após acabar o expediente, nosso protagonista tá vindo para cá. Assim como sempre, ele foi dar aquela checada, né, no progresso das palestras, no sistema da academia. Ele viu: a taxa de progresso das palestras aumentou bastante, né? Nem dá pra comparar com como estava anteriormente. Talvez seja porque eu tenha matado aquele monstro. Tipo, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Eu acho que serve nesse conceito. Ou seja, o melhor jeito de avançar nas palestras é usar o que eu aprendi em lutas. O problema é: como que eu vou matar monstros se eu não tenho uma licença de caçador? Enquanto ele andava, tinha alguém, alguma amigona, andando atrás dele, enquanto ele murmurava: será que eu tenho que juntar tanto dinheiro assim e entrar na academia de Hunters? Porque eu não tenho mais dinheiro. Então a mulher chama a atenção do nosso prota, né? Falando: com licença, tem um tempinho pra conversar? E era a Seon. E eles falam: sim, pode falar. Aí ela: eu vou ser bem direta. Você viria comigo para ver o meu avô? Mano, muito do nada isso aqui, tá muito estranho. Nosso prota fala: quê? Não entendi. Não quero. Ela só fica incrédula e fala: claro que você não iria aqui. Quê? Você não quer aceitar? Ele fala: então eu tô indo. Enquanto ela grita: espere! O nosso prota só pensa: eu vou ir pra casa logo ver minhas palestras que eu ganho mais. Então, cortado pra cena, depois de ela já ter explicado tudo pra ele, ele fala: então o que a senhorita Hunter está me dizendo é que eu estou passando por uma situação que nunca vivi em meus 31 anos. É que você deseja que eu entre na sua academia de caçadores, que não tem nenhum cadete e que basicamente só está registrada como academia no papel? Meia pensa: esse cara, quem é ele exatamente? Ele faz uns exercícios esquisitos e mesmo em um estado extremamente enfraquecido, tendo a habilidade de lutar de apenas um monstro de 2 estrelas. Ele foi capaz de partir no meio um manticore de 4 estrelas. Ele está claramente tentando se tornar um caçador. Então ela fala, meio corada: mas nós temos tudo que você vai precisar. Os equipamentos e as aulas são boas. E apesar de não termos um instrutor, eu poderia
Interrompendo ela, o nosso protagonista fala: eu não quero. Até porque eu não preciso das instruções de uma academia de caçadores. Não, eu não posso deixar ele desse jeito. O teste escrito, o que você vai fazer com ele? E o seu Jun fala: eu consigo lidar com isso sozinho. E ela fala: como que você vai nas raids? Pelo que eu vi, hoje você poderia ir em uma agora. Você sabe que não pode ir em nenhuma raid sem estar matriculado em nenhuma academia de caçadores, não é mesmo? Então o seu Jun fala: não seria a mesma coisa se eu entrasse na sua academia? Só academias com permissão do governo podem distribuir licenças temporárias. Então ela fala: nós temos a autorização. Se você vier para nossa academia, vamos te dar ajuda e entrar nas raids o mais rápido possível. Ele diminui o ritmo e ela pensa: ele diminuiu o passo, precisa aumentar agora mesmo. E você disse que não precisa das lições da academia, não é? Certo, nós não vamos nos meter, mas te dar um lugar separado para treinar. E não vamos cobrar nada, nem mensalidade. Então ele para e olha para trás e fala: você está pedindo só para me inscrever? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Para ter essas vantagens todas, o que eu preciso fazer para a senhorita Seiyon? Então ela fala: antes de passar no exame de caçadores profissionais, participe de competições pela minha academia. E por onde for, deixe que saibam a academia que frequenta. Então o nosso protagonista pensa: sinceramente é tentador, eu poderia resolver todas as minhas preocupações de uma vez. E o que eu preciso fazer não é muito em comparação com as vantagens que eu tenho aqui. Mas ele fala: por que está querendo tanto que eu me inscreva na sua academia? E ela fala: porque eu vi o seu potencial. Olhando pra cara bonitinha da Seiyon, ele dá um sorriso e fala: eu gostei. Eu sei do que você gostou, né, seu safado? Olha aquele relacionamento no qual usaremos um ao outro. Lá ele, papai. Eu sou Kim Seo-jun. Ele estende a mão para apertar a mão dela e ela se apresenta também: eu sou Park Seiyon. Então, no dia seguinte, Seo-jun está ligando pro nosso amigo velhote, o Manchu. Ele fala: alô, Manchu, é você? Então Manchu fala: meu Deus, Sejun, o que você fez ontem? O nosso líder de trabalho hoje mudou de repente. Então Sejun fala que ele deu o jeito dele, lembrando que ele falou da mulher sobre o acidente que ele teve no trabalho. Então o velhinho fala: mas importante, você está indo para lá? Para a academia de caçadores? Enquanto ele fala com a mulher. E a mulher assina lá pra ele, chamando ele: seu Jun, aqui. E ela fala: aqui, sua licença temporária. Ele agradece. E ela foi emitida ontem mesmo. Então ele se alegra e fala: esse é só o começo. Ele fala pra Seiyon: você pode me ensinar um método para ir para as raids? Enquanto ela fala: não precisa. Ele: o quê? Ela fala: primeiro escolha uma arma de treino confortável pra você. Depois que escolher, já podemos ir. Olhando pra ele e dando um sorrisinho. Então ela completa: eu fiz uma reserva, já que achei que você iria precisar. Então ele já chama lá no portal. Caraca, eles estão com pressa mesmo, irmão. Já pulamos pra cena em que ele tá metendo um taco na cabeça do rato. Então ele olha e fala pra mulher: por que você me seguiu para dentro da dungeon? Não concordamos em que não interromper enquanto eu estou fazendo a dungeon? Ela só olha e dá um sorrisinho, pensa: eu não vou me intrometer. E ela fala: você é o único aluno na minha academia, não se preocupe. Pense nisso como uma sessão particular, só para alunos promissores. Então ela fala: bem, é a sua primeira vez em uma dungeon, certo? Pense em mim como apenas um dispositivo de segurança. Apesar desta dungeon só ter kobolds e o que você acabou de pegar, você não pode se distrair. O kobold é um monstro de 2 estrelas, e este é um lugar perfeito para alguém como eu, que não tem experiência. Então ele pensa: ainda bem que assim, quando enfrentei aquele monstro, a defesa de mana é fácil de penetrar. Aparece um kobold pulando de cima do nosso personagem, mas ele desvia para baixo. O kobold olha para trás com medo e o nosso prota já prepara o ataque. Senta a lançada na barriga do kobold, filho. As taxas de progresso das palestras aumentaram. Isso, está aumentando, e ele fica feliz olhando pro celular. E ela pensa: nossa, esse moleque é doido. Ele fala: embora não drasticamente quando eu matei aquele monstro de 4 estrelas ontem, mas hoje subiu esse tanto com só 2 kobolds. Além disso, posso ganhar dinheiro em raids. Eu vou acelerar um pouco, ele diz para Seiyon. Então ela fica meio preocupada. O seu Jun, eu sabia que ele era estranho desde o começo, mas a loucura dele tá passando dos limites. Desde quando saímos da raid, ele só fica olhando para aquela tela preta e vazia.
parando pra pensar quantas horas ele já passou encarando aquela tela. O problema é que essas esquisitices não param só aí. Um cadete que nunca teve uma instrução em sua primeira raid conseguiu massacrar kobolds como um caçador de mais de 10 anos de profissão. E pra piorar tudo, ele ainda faz exercícios esquisitos enquanto carrega os corpos. Será que eu tomei a decisão certa? Corta a cena e vamos para seu Jun, feliz da vida, dizendo: nossa, nem acredito que eu consegui tudo isso em um dia só. E quando a gente vê, ele conseguiu R$ 9.510, dizendo: eu mesmo fiz o transporte e desmantelamento do corpo sozinho, o que ajudou bastante. Realmente, todo esse esforço valeu a pena. O problema é que isso exige muito tempo e esforço. E acabei não terminando as palestras ontem. Será que eu deveria tentar pedir para o vovô Manchu trabalhar comigo? Eu sei que posso confiar nele e eu também quero manter contato. Além disso, montar um serviço próprio de transporte de corpos para ele provavelmente não seria uma má ideia. Bom, quando eu tiver tempo, eu mando mensagem para ele. Atravessando a rua, o nosso Sejun pensa: o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei? Guardar é bom, mas eu quero usar de forma mais inteligente. Só a Dungeon me ajudou a ganhar dinheiro e aumentar a taxa de progresso das palestras, mas não tá subindo tão rápido quanto eu esperava. Enquanto ele está com a lança fincada nas costas de um kobold, pensando: existe algum jeito mais rápido de eu ficar mais forte? Então ele começa a lembrar das auras do Su Wukong, pensando: para ser tão forte quanto o grande sábio do céu, Su Wukong. Ele grita: ah, é verdade, o Su Wukong! Pesquisando sobre a palestra, o sistema aparece, dizendo: o básico das artes da lança e bastão. Dispersar, agarrar, perfurar. Instrutor, o grande sábio do céu. Você gostaria de se registrar para essa palestra? Se sim, você irá aprender o DAP do grande sábio. Eu não sei o que é. Dando um sorriso, ele fala: registrar. Então aparece a taxa de registro, com apenas 27 milhões de reais. Olhando esse valor, o Sejun fica paralisado, gritando: 27 milhões de reais! Em posição fetal e uma hora deplorável, ele murmura: esses filhos da mãe é uma quantia que transcende a minha imaginação. Eu não acho que consiga bancar isso nem quando eu for profissional. Ainda meio baixo, ele continua: não posso fazer nada agora. Vou pensar nisso depois. Por acaso a academia de transição vende itens ou outras coisas? Já que eu não posso ver as palestras, pelo menos eu poderia ao menos comprar itens, né? Então realmente tinha, com um sistema aparecendo: loja transcendente, venda de equipamentos de treino criados especialmente por estudantes aprovados. Entrando na loja, ele fala: Elixir, escudo Aegis, até a lança Longinus. Meu Deus, mesmo que sejam cópias, todos esses itens são de nível mítico. Isso são considerados equipamentos de treino? Esses equipamentos são feitos por estudantes aprovados? Então quer dizer que eles foram criados por transcendentes? Dando um grande sorriso, ele fala: por enquanto o equipamento que eu consigo usar, a lança de Longinus, a lança sagrada, que dizem ter perfurado a lateral de Jesus quando foi crucificado. Aparece a janela do sistema dizendo: calculando a taxa de casualidade a fim de estabelecer um preço justo. Corta a cena e vemos a neta do mestre da espada. Olhando pro nosso prota, ela fala: você parece estar mais desesperado hoje, o que aconteceu? Enquanto faz as explicações, ele pensa: mano, eu achei que essa lança seria super cara na vida real, valeria vários milhões. Mas depois de calcular minha taxa de casualidade, ela deu 100 mil reais. E cara, não tem como eu ter 100 mil reais aqui comigo, é muito dinheiro. Levantando desanimadaço, ele fala: no fim é tudo sobre dinheiro, né? 100 mil já é muito dinheiro. E não dá nem pra imaginar quando eu vou assistir a palestra de 27 milhões do mestre Wukong. Chamando ele, a Park Seo-yeon fala: Sejun, você tem um minuto aí? Corta a cena, depois de ela já ter explicado, ele fala: disputa de academias. E ela fala: sim, você já ouviu falar? Respondendo, ele fala: já, mas eu não sei muitos detalhes. E ela começa a explicar: como o nome sugere, é uma disputa entre as academias. É uma competição na qual várias academias tentam mostrar sua proficiência. Entregando um papel para ele, ela fala: você pode encarar isso como um lugar para avaliar o nível da academia. Competições desse tipo são bem variadas, mas a disputa entre as academias está no 4º nível da liga de competições. E se você for bem na disputa, você ganha o direito de participar de uma liga maior, permitindo que a academia aumente os números de inscritos e obtenha a autorização do governo. É por isso que as academias de caçadores não economizam recursos e enviam suas melhores esperanças para lá. Então ele pergunta: então você está explicando isso para mim é porque
quê? Ela fala, sim, correto. Eu quero que você participe como representante da nossa academia. Em seus pensamentos, o Prota fala, a disputa das academias não seria um jeito de aumentar bastante meu progresso das palestras? Afinal de contas, também é um tipo de experiência. Dizendo, parece ótimo, eu vou participar. Ele surpresa, ela fala, oh, sério? Ele fala, bom, isso já fazia parte do nosso acordo mesmo, o que geralmente acontece durante a competição. E ela responde, embora não dê para saber exatamente como vai ser as disputas, sabemos que a avaliação é feita combinando as notas das raids com o torneio de cadetes. Pegando sua arma, o Prota fala raids e duelos. Em seus pensamentos ele fala, agora que eu paro pra pensar, minha experiência de batalha contra os monstros é só contra Manticore e contra kobolds. Sem contar que eu também não tenho experiência em lutar com outros cadetes. Mas eu vou fazer o que, né? Já que eu falei que eu vou participar, eu vou dar o meu melhor de qualquer jeito. Olhando pra trás, ele fala, senhorita Park Soyeon, se você não tiver compromissos hoje, você se importaria de treinar comigo? E ela fala, quê? Com você? Pegando sua espada, ela pensa, mas que merda eu tô fazendo agora, hein? Mas em pensamento do nosso protagonista, ele fala, essa é uma ótima oportunidade. A Seoyeon é uma caçadora de Rank B, mas Rank B que aprendeu com o mestre da espada. Um novato pode não ter posição para jogar um caçador profissional, mas eu tava bastante curioso para saber quão forte a Sion é. Olhando para ele, ela fala, você sabe que eu sou uma caçadora de Rank B, né? Então ele responde, com certeza. Por isso, por favor, pegue leve comigo enquanto se posiciona. Dando um suspiro, ela fala, vou deixar você atacar primeiro. Pode vir quando quiser. Avançando em alta velocidade para frente dela, ele grita, então eu não vou recusar. Lançando seu primeiro ataque, mas o Seoyeon desvia, pensando, é estranho. A aproximação dele é rápida, mas também é atrapalhada. Ele lança outro ataque, mas ela desvia. E continua pensando. E o olhar dele é previsível, indicando onde ele vai atacar. Parece que eu subestimei ele pela atuação na dungeon dos kobolds. Um cadete é definitivamente um cadete. Preparando o ataque, ela continua pensando. Eu não sei de onde vem essa tal confiança dele para me provocar assim, mas com esse único ataque, preparando um ataque para lançar nele, acabou. Até que ela entra em choque, quando vê ele conseguiu defender o ataque dela, por pouco. Ela conseguiu defender. Enquanto ele fala, e isso é muito difícil. Perplexa, ela pensa, como ele conseguiu bloquear meu ataque cheio de mana? Era pra arma ter sido arrancada das mãos dele. Enquanto ele lança um contra-ataque, mas ela consegue defender. Eu teria apontado a espada no seu pescoço. Deveria ter sido assim. Enquanto ela joga ele pra longe. Tossindo, ele fala, então, eu também vou levar isso a sério. Voltando à trocação de ataques, ela pensa, o que é isso? O movimento dele mudou de repente. Os ataques ficaram mais rápidos e precisos. Uma diferença enorme de antes. Mas na cabeça do nosso prota só se escutava as vozes de seu mestre, dizendo, faça ataques óbvios, então misture fintas. Em termos modernos, golpes falsos. Se você entende que seu oponente tem a capacidade de raciocinar, você vai precisar de uma tática diferente. Jogue fora seu pensamento idiota de que seu oponente vai ficar só parado e receber seus ataques. Faça ataques óbvios e ataques óbvios, em seguida de defesas óbvias. Puxe a lança refletida como se estivesse girando ela de volta para você. E repita isso até que seu oponente esteja numa posição na qual não consiga bloquear seu ataque real. E quando chegar a hora, dê tudo de si no ataque seguinte. E ele pensa, agora! E aí vemos só os olhinhos dela brilhando. E ela pensa, perigo! E vemos uma rajada de luz que acerta o chão. E a mulher pensa, o que diabos acabou de acontecer aqui? E quando ela vê o nosso prota está no chão todo quebrado, a parede toda lascada. Correndo em direção a ele, ela pergunta, Seu Jun, você está bem? Levantando, ele fala, eu tô bem, porém no fim eu acabei perdendo. Incrédula, ela pensava, então quer dizer que ele realmente achava que podia ganhar? Mesmo eu sendo de rank B e ele um cadete? Enquanto isso, ele só pensa, claro, um caçador é sempre um caçador. É completamente diferente de lutar com um monstro. Enquanto o celular toca, ele continua a pensar, então essa é a diferença entre um caçador profissional e eu. Ainda tem um longo caminho para percorrer. Pegando o celular, ele vê que é o sistema. Então ele pensa, aumentou finalmente, como eu imaginei. Então já está dizendo que é para ter experiências diferentes? Não é como ganhar experiências em um jogo. Olhando para Seoyeon, ele fala, você não tem muito o que fazer, né? Até o torneio, certo? Ela responde, eu acho que não. Por quê? E ele só fala, então nas horas que não tiverem raids acontecendo, você poderia me treinar comigo assim? E ela fala, treinar?
Dando um sorriso, ele fala, sim, lutar com você pode ajudar muito. Dando um sorriso, ela fala, como eu precisar. Falando, se você vencer, eu até te dou todo o dinheiro do prêmio. Olha aí a motivação do prota. Meio surpresa, ele pergunta, tem prêmio em dinheiro? E ela só responde, mas é claro, né? É um torneio e uma competição. Qual era o valor mesmo? Provavelmente uns 100 milhões. Acho que é o que eu ouvi. Escutando esse valor, nosso prota só pensa na lancinha dele de 100 milhões. Ficando extremamente sério, ele pergunta, esse torneio de academias vai ser quando mesmo? A mulher fala, faltam cerca de 2 semanas. Então ele sai correndo e ela nem começa a entender nada. Mas quando ela olha pra ele está carregando uma pedra, fazendo lembrei passada. Seu Jun, o que você está fazendo? Aí ela fala, deixa pra lá. Os sacos de areia estão bem ali no canto. Pode usar eles, por favor. 2 semanas depois, dia do torneio, vemos um nerdola de camisa verde gritando, finalmente cheguei. Tem bem mais gente do que eu imaginei. E o nervoso ele começa a falar, mesmo que hoje em dia tenham mais despertados do que antes, ainda é raro poder achar caçadores lutando. Sem falar que recrutadores mercenários e de guildas devem estar misturados na multidão. Pode até ter alguns funcionários do governo. Se lembrando, é verdade, eu não tenho tempo pra isso. Chegando na sala de espera dos participantes. Pensando e nervoso, o que eu faço? Eu já estava nervoso porque vim sozinho. E agora estou acanhado, então não consigo nem me mexer. Uau, olha todos esses equipamentos brilhantes. O que são esses músculos? Todos parecem tão confiantes. Cada academia enviou seus melhores cadetes, então todos parecem tão fortes. Ei, vendo o nosso protagonista, analisando o nosso prota, ele vê arma surrada, é a lança dele. E o suporte de lança, feito de qualquer tecido, possivelmente o casaco. Aquele cara é definitivamente um colega. Se emocionando do nada, bicho, capa doidão. Aquela pessoa também veio sozinha, chegando no nosso prota e fala, olá, você é um cadete participante do torneio, né? Todo nervoso, ele continua. Eu sou Li Ming. E nosso prota responde, sim, eu sou Kim Seo-jun. Posso sentar perto de você? Enquanto o nosso prota só concorda. Tem algum asno aqui na tela gritando, tá zoando comigo? Olhando para o cara que gritou, o Li Ming fala, esse aí é o Zhang Dishu. Ele é uma das estrelas da academia Goshuri. Como pode ver, ele usa um machado como arma principal e é tipicamente do tipo força. E a outra pessoa que o Zhang Dishu está brigando é uma estrela da academia Mint, Li Shumin. Ouvi falar que ele é meio diferente, ele usa adagas gêmeas. Eu só não sei se nosso prota não está entendendo nada ou se ele tá literalmente cagando pro que o cara tá dizendo. Ele tá dizendo, por que esse cara tá explicando tudo pra mim se eu não perguntei nada? Até que vem chegando alguém dizendo, por que vocês não ficam quietos? Ao olhar para ele, ele fala, vocês não são os únicos aqui nessa sala. E o nosso prota pensa, foi só ele falar que todo mundo calou a boca. E o nerdola falou, ele é um cadete chamado Li Juhan. Ele é uma das estrelas da academia Revenante. Mas na verdade, ele é o vencedor deste torneio. Nosso prota pergunta, vencedor? Não é um candidato a vencer? E o nerd só responde, sim. Inicialmente ele não iria participar. Ele disse que a competição era muito fraca, mas eu acho que alguma coisa aconteceu lá na academia para ter se inscrevido aqui. Sendo assim, por ele estar participando, a vitória dele é quase certa. Você conhece o Santo da Espada? Nossa prota só responde, não seria estranho se eu não conhecesse? E o nerd fala, acho que sim. O que dizem que a neta dele o fez uma oferta de recrutamento. Enfim, eu não sei o motivo, mas dizem que ele recusou. Vemos alguém chutar a lata de lixo gritando, merda, por que eu tenho que participar de um torneio com esses bastardos ridículos? Se não fosse o desejo idiota do meu tio de que eu leve eles para a terceira liga pelo menos uma vez. Mesmo se um lixo vencer, ele ser um lixo um pouco melhor. Agora se eu vencer, eu não ganho nada. Se eu soubesse disso, eu teria aceitado a proposta daquela garota. Lembrando da Seo-yeon, escutando o barulhinho do seu ouvido. Olhando pro nosso prota com a cara de brabo, se perguntando, quem é aquele Zé Ninguém? Merda, isso aqui tá tão ruim assim que até caipiras como ele participam. Enquanto isso, nosso prota só pensa, se eu lutasse contra ele, será que subiria muito meus progressos nas palestras? O cara só pensa nisso, mano. Até que chega o anúncio, dizendo, a primeira partida do torneio de academias vai começar em breve. Todos os cadetes, por favor, finalizem suas preparações. O nerd fala, parece que vai começar logo, mas quando ele olha pro nosso prota, ele já tá se levantando pra ir embora. Nosso prota só
pensa, né? Pelas últimas 2 semanas eu me preparei com o objetivo de aumentar minha taxa de progressão das palestras para 30%. Embora não tenha nenhum aumento súbito de poder ou nada parecido enquanto progredia. E a diferença de experiência real que me faltava foi suprida pelas raids. E a das lutas reais foram supridas com a luta com a Seyon. Seja caçar monstros ou duelos, não terei problema. E o anunciante fala: a primeira partida é a corrida no labirinto da Dungeon. Nosso prota pensa: labirinto? E o anunciante fala: o primeiro round do torneio vai começar. Então vemos um cara chamando o nosso, não sabemos quem é, de blusa roxa. Esse é o Tomek, chamando: ah, Sumbai é aqui, olha pra mim. Vendo ele, o cara fala: por que você pegou lugares em um canto assim, quando esbarra numa mulher? Pedindo desculpa, ela fala: não, tudo bem. Mas ele segue a vida, sentando na cadeira. O amigo dele fala: o que houve? É alguém que você conhece? E ele fala: não, ela é só alguém que parecia muito alguém que eu conheço. Quais são os detalhes do primeiro round do torneio? E o cara fala: o primeiro round do torneio é a corrida na dungeon do labirinto. Atacar outros cadetes é proibido, além de que o objetivo é escapar do labirinto. E nenhuma outra explicação foi dada. Caçando monstros podem prover dicas, e essas dicas ajudam a escapar do labirinto. Outra observação é que os cadetes dessa vez parecem mais habilidosos, e o fotógrafo só está gritando: ah, Sumbai, olha aquele menino, o Jumbotron ali. Que ele está fatiando algo que parece um urso gigante. Enquanto os figurantes elogiavam o Kanek que cortou o monstro ali, vemos a Seyon passando por trás. E ela pensa: é o Lee? Bom, dá pra dizer que ele é o vencedor confirmado desse torneio. Preocupada, ela continua: por que esse cara tá aqui? Até que o cara que tinha esbarrado nela olha pra ela de novo. E ela desvia o olhar, pensando: não, eu não posso ser reconhecida aqui. Não posso ser reconhecida como a neta do santo da espada. Ou não vou conseguir assistir escondida da multidão. Eu me pergunto: será que o seu Jun está indo bem? Então vemos nosso amiguinho aqui, macetando a parede. Ele fala: como eu pensei, eles se certificaram que não conseguiríamos quebrar as paredes. Bom, acho que não posso fazer isso de jeito normal. Enquanto um passa a mão na parede e anda, ele fala: se eu usasse o poder de arrancar montanhas umas 2 vezes, eu poderia quebrar a parede. Até que ele presta atenção em uma coisa e vê que há 3 bifurcações no caminho. Bom, se eu seguir a regra mais básica de escapar de um labirinto, é só manter minha mão do lado da parede e continuar andando nesse sentido. Alguma hora eu vou chegar à saída. Para a esquerda, no caso. Mas mesmo assim, o que é isso? Que sensação indescritível é essa? Eu não sei o que é. E eu não sei o porquê. Ao invés do caminho da esquerda que eu estava pensando em seguir, sinto que eu tenho que ir pelo caminho oposto. Isso é talvez uma parte do 6º sentido. A intuição. Meio nervoso, mas ele segue a intuição. Pensando estranho. Quando ouço os comunicados que vêm de tempos em tempos, outros cadetes parecem terem encontrado monstros e lutando com eles. Mas por que não tem nada acontecendo comigo? Minha intuição está evitando os monstros? Soltando um leve sorriso, mas vemos alguém chegando por trás do nosso prota. Até que o Nerdola grita: por favor, tome cuidado. Você ouviu isso? Você não sabe quando e onde um monstro vai aparecer do nada. Nosso prota só fala: sim, eu sei. E ele fala pro nosso prota: você tem andado com tanta confiança esse tempo todo. Você sabe de alguma coisa? Nosso prota só responde: não, eu só tô indo pra qualquer lado que eu acho que eu devo ir. Então o Nerdola já fala: andar por um labirinto assim, sem pensar, só vai te levar até o problema. Eu sei o método de escapar de um labirinto. Então vou liderar o caminho daqui pra frente. Então Nerdola inventa de explicar a teoria que o nosso prota tinha falado da mão esquerda que sai passando na parede e só segue o caminho reto. Mas o nosso prota só fala: isso demora muito, eu vou ir pelo caminho que eu acho que eu devo ir. E o prota fala: assim você definitivamente vai se perder. E o nosso prota só fala: então vamos nos separar aqui. Não, espera. Em primeiro lugar, por que você tá me seguindo? Pegando no seu óculos, o Nerdola fala: isso é porque somos camaradas, com situações parecidas. Isso é porque eu participei sozinho, e pelo visto que eu vi você, eu achei que você também participou sozinho. E nosso prota pensa: então foi por isso que ele falou comigo primeiro na sala de espera. E o Nerdola fala:
Eu estava pensando que os fracos deveriam juntar suas forças, não? Deixando nosso prota sem palavras. E o prota pensa, fraco? Eu? Bom, até que me olhando não parece que eu tenho lá tanta força, né? E o Nerdola fala, já que você tá trabalhando tão duro, vou lhe mostrar algo emocionante. Tirando seu celular mostrando a foto da sua irmãzinha mais nova. Nosso prota só olha e fala, Clara. Se virando, ele continua falando. Eu não tenho certeza quem ela puxou, mas ela é bem fofa. Vou indo embora agora. E o Nerdola segura os pés dele, dizendo, espera, por favor, espera. E nosso prota pensa, como ele é persistente, hein? E ele fala, é perigoso viajar sozinho. Nosso prota só pensa, ele pode falar muito, mas ele explicou as coisas na sala de espera. Mesmo assim, não importa quão jovem ele seja, ele é um participante, um competidor. Olhando pra ele, ele fala, você continua dizendo sozinho, mas seus pais e sua irmã mais novas não vieram torcer por você? E o Nerdola fala, com a sua historinha triste. Os meus pais faleceram e eu só tenho minha irmãzinha mais nova agora. Tocando o nosso prota, fazendo lembrar de seu passado. Nosso prota fala, tá bom. Bom, se quiser me seguir, faça como quiser. Olhando pra ele, ele fala, eu já vou falando antes de tudo, mas o primeiro prêmio de primeiro lugar é meu. Então lá fora não somos um time. E ele sai andando. Dando um sorriso, ele falou, foi você quem disse que me seguiria. E o Nerdola pensa, que isso? Sério? Ele não hesita em nada. Ele confia em si mesmo o suficiente para ir em frente sem nenhum plano. É como se ele soubesse o caminho. Mas o nosso prota para. E o Nerdola está chegando cansadão, dizendo, um beco sem saída. Eu mal cansei ele. E o Nerdola só chama ele, mas o nosso prota está concentrado. Falando, é aqui? Empurrando a porta, o anunciante fala, o primeiro a completar o labirinto apareceu. E vemos o nosso prota que empurrou a porta. Enquanto está todo mundo eufórico, querendo saber quem foi. Estavam achando que era o cara que tinham picotado aquele urso, mas não foi. Que ele tá no meio de uma luta agora. Estão se perguntando quem é. Mas é seu One vê e fala, espera, esse é o seu... E o anunciante fala e mostra a cara do nosso mano, né? Coçando a zureba, andando pra frente, falando, eu acabei não encontrando nenhum monstro no final das contas. O nerd pensa, como isso foi acontecer? Acabei de encontrar o Sejun e quando eu menos esperava, a gente saiu do labirinto. E ele ficou em segundo lugar. Na sala de espera, nosso prota pensa, tá tão barulhento aqui, quase não consigo prestar atenção nas palestras. Enquanto uma certa pessoa se aproxima. Ao olhar, ele percebe que é aquele cara do cabelo vermelho de antes. Olhando, nosso prota pensa, Lee Ju-han, o que? Ele tem algo pra me dizer? Por que ele tá me examinando de cima pra baixo? E aparentemente o cara tá meio estressado ali. Saindo ele fala, é só isso mesmo. E o cara pensa, ele é só um sortudo. Enquanto nosso prota só pensava, tá bom né, vamos terminar nossas palestras. Mas chega alguém na sala falando, com licença todo mundo. Eu farei o anúncio sobre o segundo round da disputa. Ele será prosseguido em formato de torneio 1v1. Como se torneio é da competição de Liga 4 e para manter a imparcialidade, armas com humana não serão permitidas, mas reforço corporal com humana é permitido. E nosso prota pensa, 32 pessoas passaram no round 1. Em um torneio de 1v1, naturalmente começa no round 32. Eu imagino como os pares vão ser formados. E o anunciante fala, isso é tudo, se não houver perguntas, prosseguirei a revelar os pares. Corta as cenas e vemos a Sewon andando por aí dizendo, nossa, eu quase fui pega. Quem pensaria que o Sejun seria o primeiro, né? Voltaria assim que as coisas se acalmarem. Mas vemos alguém gritando, o que está acontecendo com esses arranjos? Você não tinha dito que já haviam passado 32 pessoas do primeiro round? Então por que o torneio está começando das semifinais? E Sewon fala, apostadores? E vemos um cara que tá... talvez o recepcionista, falando, bom, eu sugeriria desistir de qualquer jeito, já que o Lee Ju-han vai ganhar mesmo. Até que chega alguém tacando uma mala de dinheiro. E essa pessoa que chegou com a mala, ela fala, eu aposto $1 milhão no Sejun. Todo mundo fica espantado, grita, quê? Você está falando sério? E a Sewon, que eu achava que era ela, mas não é, pergunta, quem é essa pessoa? Quem pode ser? Ele. Corta a cena pro nosso prota de novo e ele pensa, nossa, isso ficou muito sem graça, muito rápido. E o Nezinho fala, e você ouviu os rumores? Uma vez que o Lee Ju-han muda, ele não se importa se é ou não é uma competição.
ele vai te deixar aleijado. Eu nunca ia querer lutar contra ele. Nesse ponto, talvez seja melhor desistir. Então todo mundo começa a desistir, falando, eu quero desistir, eu também. E assim vai. Então todos desistiram, com exceção de 5 pessoas. Meu Deus, o nerdzinho ainda tá lá, mano. Só quero ver o que ele vai fazer. Então um cara com cabeça de chifre tá dizendo, os jovens de hoje em dia não têm persistência, né? Enfim, é mostrado o primeiro round, que é o Qi Sejong contra Zhang Duxiu, o cara do chifre. Round 2 será o Li Juhan contra o Li Ming. Até que Sejong percebe que o carinha verde está meio nervoso. Aí ele fala, por que você tá tremendo tanto assim? Ele fala, meu oponente é o Li Juhan. Você sabia? E o nosso próprio só fala, está preocupado em perder antes mesmo de tentar lutar? E o cara só grita, eu já sei, eu nem sei lutar. O nosso prota frio e cruel, ele fala, então você deveria desistir também. Mas ele só responde com, eu não posso fazer isso. Até que o cara do torneio chegou falando, cadete Qi Sejong e cadete Zhang Duxiu, as preparações do torneio acabaram. Os cadetes chamados, por favor, dirijam-se à arena. Saindo, nosso prota fala, se você não vai desistir, lute até o fim. Vai que você pode ganhar. Segurando a mão do nosso prota, o nerdzinho pergunta, você tem alguma preocupação? Mano, aqui só fala, nenhuma, filha. Se eu tiver que dizer algo, eu imagino quantas experiência ele vale. Saindo e deixando outro sem entender nada. E ele fala, volta logo. O anunciante fala, senhoras e senhores, vocês esperaram um bom tempo, não é? A 73ª disputa de academias e a segunda competição do torneio. Até que então, finalmente vemos como foi a luta, com o Duxiu dando uma machadada, mas o nosso prota desviando. E o apresentador fala, como esperado, o cadete Duxiu tem uma força incrível, mas o cadete Sejong está desviando facilmente dos ataques dele. Parece que ele não passou puramente por sorte, não foi? Deixando o Duxiu mais puto, pensando como ele pode desviar dos meus ataques assim. Ele continua lá, desviando. E ele começa a gritar em seus pensamentos, por que meus ataques não estão funcionando? Quer saber? Vamos ver se você consegue desviar desse agora. Levantando o machado pra cima, pra dar um ataque de cima pra baixo. Enquanto ele usa mana aparentemente, pra deixar seu corpo mais forte. Mas o Sejong, ele só desarma ele, deixando o Duxiu sem reação. E o narrador só fala, incrível! Superando todas as expectativas. A partida foi decidida em um piscar de olhos. O vencedor é Qi Sejong da Academia Dran. E o Duxiu só cai no chão falando, eu perdi? Saindo da partida, nosso prota está desapontado. Vendo a chinela do sistema, ele reclama que não subiu quase nada. Falando, nossa, a taxa do progresso só aumentou isso? Eu vim aqui esperando que aumentasse muito mais se eu lutasse contra outros cadetes, mas pelo visto não compensou muito. Ai, meus dias da licença estão cada vez menores. Pensando que ele vai ser alisado quando ele tiver que comprar a arma e renovar a licença. E para isso, ele tem que garantir esse prêmio. Até que alguém chama ele. E quando ele vê, é o nerdzinho. Falando, eu vi a sua luta, eu não sabia que você era tão forte. De qualquer forma, aquilo foi realmente incrível. E chega o cara do organizador do evento dizendo, a segunda partida vai começar. Por favor, venham quando eu chamar seus nomes. Cadete Li Ming e Cadete Li Juhan. Ele já passa pelo lado do nosso Li Ming, fala, se mexa-se sua peste. Vendo o cara andar pra frente, Li Ming fala, você lembra quando disse que eu tinha algo parecido com você no labirinto? Eu não sei porquê, mas no momento que eu te vi, eu senti algum tipo de carinho por você. E lá ele, papai. Por causa disso, eu fiquei feliz quando você derrotou o Duxiu, mas eu também fiquei com inveja. Eu sou um cara sem sorte, sem talento, e eu não sou forte que nem você. Mas eu quero ser irmão forte, que minha irmã possa se orgulhar. Indo embora, o nosso prota fala, dê o seu melhor. E ele fala, sim, vamos nos encontrar nas finais. Já na arena, né, ele já num cagaço. E o cara ali está de boa. O cara só escutando o nerdinho falar, eu consigo. Não, eu consigo. Puta, ele já fala, o que você tá resmungando aí? Na cabeça do Li Juhan só passava. Tudo está me dando nos nervos aqui. Eu estou envergonhado do fato de terem me forçado a participar desse torneio de merda. E pra piorar, esse pirralho é meu oponente? Mesmo sem lutar, eu já percebo que ele é uma presa. Só serve de alimento. Uma criatura no fundo da cadeia alimentar.
Para o predador talentoso como eu, ele não é nada além de comida. Esse pirralho chegou aqui por pura sorte. Ele deveria saber o seu lugar. Era pra eu ter ficado em primeiro, no primeiro e no segundo round desse torneio. É natural, já que eu sou completamente diferente desses lixos que competem nessa piada de torneio. Olhando o moleque, ele fica mais puto ainda. Então ele pergunta pro árbitro: Ei árbitro, quando a gente vai poder começar? E o árbitro só responde: assim que o narrador autorizar. O Liming está pensando: eu consigo, que nem um Sejun. Eu consigo. E o carinha do cabelo vermelho só pensa: não tem motivo para eu prolongar este torneio. E o narrador fala: agora a segunda partida do torneio vai começar. Lee Jong já dá um pulão pra frente, eu pensando: eu vou terminar isso em 1 segundo. O ataque que aparentemente nosso nerd conseguiu defender. Olhando pro Liming, ele fala: se você é uma peste, acertando o cabo da espada bem no peito do menino, dizendo: então haja como uma, fazendo o nerd espirrar sangue, tentando se manter de pé, mas o nerd só pensava em sua cabeça: eu vou perder? Isso não é questão de eu posso ou não ganhar. Eu literalmente não tenho chances contra ele. Eu queria ser tão forte que nem o Sejun. Que nem o Sejun! Então ele levanta segurando sua espada, pensando: só uma vez. Está tudo bem se eu for só uma vez. Mesmo que seja só as pontas de meus dedos. Eu quero que meu ataque alcance ele, direcionando a ponta de sua espada para o Lee Jong. E sobe uma fumaça na arena, mas quando vemos, nosso Liming está jogado no chão. Percebendo que seu rosto está cortado, ele pensa: ele me alcançou? Eu sou da elite e ele me acertou. Então ele fala pro árbitro: ei árbitro, eu vou desistir. E o árbitro fala: o quê? O que você quer dizer com isso? Ele acerta uma bica na cara do Liming, filho. E ele grita: vocês só aceitam idiotas nesse lugar. É por isso que vocês são apenas da Liga 4. Ele continua a caminhar em direção a Liming. E os árbitros começam a dizer: Cadete Lee Jong, qual o significado disso? A partida já acabou. Se você continuar, vamos ter que interferir. Com os pés em cima da cabeça do Liming, ele fala: se rastejando sem saber o seu lugar. Merdinhas como ele devem só. Mas, interrompendo ele defende o ataque do nosso protagonista. E o nosso prota fala: eu estava esperando, já que a gente ia lutar nas finais de qualquer jeito. Mas eu mudei de ideia. Você merece tomar uma surra aqui mesmo. Tira. E o cara de cabelo vermelho fala: o quê? E o nosso prota só fala: tira a merda do seu pé. E o Johan só fala: ah, isso aqui? E se eu não quiser? Sejun só empurra ele pra trás. Pegando o menino, ele fala: você tá bem, Minji? Está acordado? E o demônio só fala: que linda história entre vocês, bebês. E o Sejun só fala: é divertido subestimar as pessoas assim? Qual o seu problema? Por que você iria pisar em alguém assim? Ué, você não sabe? É porque é nojento quando eu vejo um inútil não saber o seu lugar. Ei, inútil, deixa eu te ensinar uma coisa sobre o mundo. Esse lugar é apenas onde o mais forte tem o lugar de fala. É assim que as pessoas desse mundo são, seu idiota. Mas nosso prata pensa: eu vou dizer a verdade, eu também pensava desse jeito. Durante os 4 longos anos que aguentei até virar um caçador, eu tive que enfrentar muitas paredes da realidade. E trabalho duro me ajudou só a manter meu status, mas nunca melhorou nada pra mim. E eu pensei milhares e milhares de vezes se as coisas iriam ser diferentes, se eu desistisse ou tentasse algo diferente. O nosso prota fala: árbitro, por favor, tome conta do Minji. Mas não é algo que você possa avaliar e diminuir olhando pro Johan. Dando um salto em direção ao seu inimigo, os dois se chocam, enquanto o Johan fala: seu inseto imundo. E o nosso protagonista fala: o verdadeiro certo aqui é você. Mas o Johan arremessa nosso prota, dando um dash pra frente dele enquanto ele tá em pleno ar, tendo vários flashes deles batalhando. E nosso prota pensa: ele é muito forte, eu só preciso seguir a correnteza, me mover de acordo com os meus sentidos, acertando um ataque bem no estômago dele. E o Johan fala: eu sou um predador, um ser que reina acima das presas. Mas aqueles olhos, como eu estou vendo os olhos de um predador naquela peste imunda. Qualquer um pode falar de sonhos desse jeito. De repente, apanhando na frente do nosso prota, ele fala:
Mas vamos ver se você ainda consegue dizer essas merdas diante da realidade. Acertando um ataque de cima pra baixo, mas o Sejun consegue defender. Então eles começam uma sequência frenética de ataque e defesa. Durante a sequência de ataques, o Juhan fala: impressão minha ou parece que ele tá ficando melhor a cada ataque que ele bloqueia? Até parece que eu tô vendo um monstro em crescimento na minha frente. Até que os dois se acertam, um empurrando o outro para trás. E o Jihan só fala: merda, eu fui empurrado? Sem chances. Ativando o seu poder. E o Prota pensa: merda, isso é uma espada com aura? Não tem chance de eu ganhar agora. Eu não sei controlar a minha mana ainda. Mas o Juhan, ele sai correndo, filho, falando: eu vou te matar! Ele tenta correr, mas ele não consegue se mexer. E vem na sua cabeça palavras de seu professor. Cercado pelo Reino Shu, eu tentei. Um dos alunos me perguntou por que eu pulei na linha de frente sozinho. O resultado já estava decidido. Era uma causa perdida, sem chances de eu sair vivo. Mas mesmo assim eu lutei. Quer saber o porquê? Porque sim, fazendo Sejun segurar a lança mais forte. E as palavras de seu professor continuam: mesmo que você tenha o poder de derrotar montanhas, você não vai ganhar de ninguém sem isso. Isso é o espírito mais forte de luta. O espírito que vai girar o mundo. E então, aparentemente, nosso prota consegue usar mana na lança. E os dois saem correndo, um em direção ao outro. Até que os dois cruzam os golpes, causando uma grande explosão. Mas em meio à fumaça, o povo se perguntava: que merda, eu não consigo ver por conta dessa poeira. Quem ganhou? Uma poeira baixar, vemos o Sejun apoiado na lança e Juhan caindo no chão. E é isso. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal pra gente trazer a próxima parte. Valeu!